pode vir uma pergunta relacionada a isso, tal, aí vocês se lembrem que a gente falou sobre isso. Como é que enterra o feto? A família procura um delegado e ele manda o ofício sepultis. Lembra que a gente falou sobre isso? Falei então que essas docimazias são probabilidade, mas tem uma aqui, ó, que é uma microscópica, que aí o cara já pega um tecido pulmonar, né? Bota numa lâmina, vai ver os alvéolos, vai observar os alvéolos. Se os alvéolos estiverem abertos, é positivo, a criança respirou. Não, negativo. É a parte macroscópica. Essa parte microscópica, na verdade, na grande maioria, faz só a parte macroscópica mesmo, não faz essa parte microscópica. Só quando a gente, só quando o cara tem dinheiro, recurso, aí faz. Se você tenta no interior, não é assim. No resto todo vaziozão. Mas então, só para também, por acaso vier essa pergunta, eu falei de dosimazias respiratórias e falei das dosimazias circulatórias, né? Aí tem um fato ocorrido assim chamado tumor do parto. Tumor do parto, aqui, por exemplo, o encéfalo da criança, a cabeça da criança, o crânio, né? Está assim, avolumado, formou uma bossa, né? Uma concentração linfo-sanguínea aqui, que ocorre, no caso aqui, quando a criança nasce de cabeça, quando a mulher tem o primeiro ou segundo filho no máximo, que o colo está bastante apertado, e quando aquele parto complicado, que demora horas e horas e horas, a criança fica presa ali. Nesse processo, ela estava viva, mas nasce morta. Mas como é a prova que ela estava viva? A prova que ela estava viva é que o sangue dela estava circulando e ficou retido na superfície craniana por conta desse trágico episódio chamado tumor do parto. Então, é uma docimasia também. Prova de que a criança nasceu com vida. Não é a respiratória, mas é circulatória. Certo? O pessoal do curso ganhou essa apostila aqui, né? Que eu pirateei da internet. Não só pirateei, mas como também atualizei, né? Aí eu tenho a parte que me cabe foi atualizar as leis na questão aí da medicina legal. Então, estudar medicina legal é bacana porque ilustra toda a parte do conceito do direito penal, o direito processual penal. Não é legal estudar medicina legal vendo o direito processual penal, vendo o direito penal, a imputabilidade, a questão. Só para lembrar vocês aqui, ó. Para lembrar de novo aqui. Aqui eu fiz um quadro comparativo do Código Penal. Agora estou voltando a lembrá-los da conjunção carnal do crime de estupro. Estupro. Aqui, ó. Só que eu tenho aqui uma linha dividindo aqui, ó. Crime de estupro. O que eu quero dizer é o seguinte. Daqui, ó, era antes, do lado esquerdo, era antes de 2009. Do lado direito, depois de 2009. Como é que o Código Penal trata a questão do aborto? Tratou e trata atualmente. Então, reparem que antes de 2009, o estupro era somente o constrangimento relacionado à mulher. Constranger mulher, a conjunção carnal. E outra coisa, somente era a conjunção carnal. Mediante violência ou grave ameaça. Certo? Isso que era estupro de mulher. Estupro até antes de 2009. Depois de 2009, com essa lei aqui, a lei 12.105, 105. Não lembro se é 105, isso é 12.015. Veja para mim, porque o professor cansado, pode ter errado. Depois do advento dessa lei, o que é que muda? O que é que muda? Passa o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, não está restrito somente à mulher, passa a ser também para o homem. Então, sujeito passivo, sujeito ativo do crime de estupro é homem ou mulher. Certo? E outra coisa, também muito importante.
Além, né, do constrangimento mediante violência e grave ameaça, 2015, é isso. Então, eu falei certo, foi. Além desse constrangimento, ela incluiu, além da conjunção carnal, ela incluiu também outro ato libidinoso. Estão bem claros isso para vocês, vocês não vão errar essa questão não, né? Tá bem claro, bem claro. Masturbação, é estupro. Que antes era só atentado violento ao pudor. Que era o artigo 214, que isso aqui, ó, foi revogado. Aqui, ó, artigo 214, revogado. Então, ele incluiu tudo que estava aqui no 213. Eu gosto de fazer essa análise comparativa porque você vê, pô, como é que a coisa evoluiu, né? E o outro mais tão importante quanto é o estupro de vulnerável, que é o 217A. Olha, isso aqui tem pegadinha também. Vou ler para vocês. Ter conjunção carnal ou praticar, né, que eu botei demais, né? Outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Praticou qualquer outro ato libidinoso, conjunção carnal com menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tiver o necessário discernimento para a prática do ato. Lembra aquele caso daquele médico que dopava as mulheres e tal, que tinha relações sexuais com as mulheres? Com alguém que por enfermidade, né, certa deficiente mental não tiver necessário discernimento para a prática do ato. Ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Hein? Sim, é a última no caso, que é da mulher que estava sem condições de oferecer resistência. Exatamente. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, da possível pegadinha, é o seguinte. A criança de menor não tem jeito. Ela não é imputável. Né? É inimputável. Tem jeito. Mas o doente mental, gente, tenha cuidado que aí pode ter pegadinha. Porque se o doente mental praticar o ato sexual consciente, não é crime não é estupro de vulnerável. É o que há o consenso hoje nessa jurisprudência, mas pelos legalistas. Se o doente mental pratica o ato com consentimento, não se enquadraria aqui no estupro de vulneráveis. Pode ser uma pegadinha, né? Pode ser uma pegadinha boa, né? Não, menor de 14 anos, aí pode ser doente mental? Não. Aí não tem jeito. Aí eu perguntei para um especialista, né? Passei e-mail para ele e tal. Doutor Maltos, lá em Brasília, aquele site bom. Pô, perguntei pro doutor, e aí, e se dois menores de 14 anos praticarem o sexo? É o quê? Poxa, essa aí é uma pergunta boa, né? Para concurso, né? Né? Pergunta boa. Né? Que dois menores de 14 anos, Fernando? E aí, é o quê? Alguém arrisca dizer? Não precisa avaliar psicologicamente. A criança menor de 14 anos já é considerada incapaz. Penalmente falando, você está falando do menor de 14
Dois menores de 14. Aí ele não é penalmente multável, aí tem que entrar pro ECA. Mas simplesmente que aconteceu, aí entrou pro ECA. É avaliado em cima do ECA. Eu pergunto se era fato atípico, mas ele disse que não, que tem que. Depende do juiz, mas que era um ato infracional, né, não é crime, né? Porque criança não pratica crime, é ato infracional, mas que ia depender do andamento do juiz. Mas não deu uma resposta muito consistente, não. Eu acho que se cair no concurso, eu pularia essa. Eu não sei, eu pularia. Não. Não é crime, mas é ato infracional. Não é crime. Menor de 14 não comete crime. É ato infracional. Menor de 14. Não comete crime, né? Então se ele coloca o crime, mas se é um ato infracional e tal. Né? Bom. A pedofilia eu não vou. Eu peço que vocês leiam o texto da lei. O texto da lei, as modificações. A última modificação é o artigo do ECA, 240. Eu não fiz esse comentário, não fiz nada, eu coloquei o texto da lei. Pura e simples aqui, da pedofilia. Acho que é difícil. Nem sei se cai uma questão de pedofilia. Deixa eu voltar aqui se eu puder algumas coisas. Isso aqui é importante. A gente volta um pouquinho aqui para aquela situação da conjunção carnal, certo? E o perito tem que determinar, dar um sinal de certeza da conjunção carnal. Aí eu vou ter para vocês. Ele tem três opções, certo? 3 exames para determinar que houve conjunção carnal. Primeiro é a presença no canal vaginal de líquido, né, de esperma. Mas ele pode também analisar a fosfatase ácida. Essa fosfatase ácida é uma substância que tanto o homem quanto a mulher produz, certo? Só que, se ele coloca na prova só fosfatase ácida, se diz assim que um sinal de certeza de conjunção carnal é a presença de fosfatase ácida no canal vaginal feminino, marque errado, certo? Porque ele faz de propósito. Ele não coloca a palavra prostática. Se ele fala a presença no canal vaginal de fosfatase ácida prostática, é certeza de conjunção carnal. Aí você pode até achar que vai acertar. Mesmo assim, melhor ainda se ele colocasse se a presença de fosfatase ácida prostática em concentrações maiores que 300, mas falou prostática, é homem. Certo? Que vem da próstata. Professor, mas tem o cara que fez vasectomia. Será que o líquido dele dá para provar que hoje houve uma ejaculação, houve um resíduo ali, um sinal de um ato libidinoso ou de conjunção carnal? O cara faz vasectomia, ele apenas elimina o espermatozoide. Todo o restante do líquido continua a produzir. Então ele continua a produzir fosfatase ácida, ele continua a produzir a proteína P30, que é uma glicoproteína, né? E o PSA, antígeno prostático específico. Também é produzido pelo homem, né? Então, na próstata. Então, ele não vai botar esperma na prova. Ele vai botar a presença de PSA. É um sinal de certeza. A presença de PSA no canal vaginal
É um sinal de certeza de conjunção carnal. A presença de proteína P30 no canal vaginal é sinal de certeza de conjunção carnal. A presença de fosfatase ácida prostática na vulva é sinal de certeza de conjunção carnal? Vou repetir, na vulva. Não. Na vulva ou no vestíbulo, na parte anterior ao ímen, certo? Não é conjunção carnal. É outro ato libidinoso. Certo? A pegadinha é ele só botar fosfatase ácida. Porque a mulher também produz fosfatase ácida. Porque lá no início embrionário não tem tanta distinção sexual, né? Então os hormônios são idênticos. Então, outra prova de certeza de conjunção carnal são as rupturas do ímen. São as rasgaduras do ímen. Rupturas ou rasgaduras do ímen, que são diferentes dos entalhes do ímen. Os entalhes do ímen são coisas de nascença da mulher. De nascença, são congênitos. Obviamente, se a mulher está grávida, olha, a medicina legal. Como é que faz para tirar isso aqui da frente? É um sinal de alta probabilidade de conjunção carnal. Não diria certeza, porque tem aquela questão da fertilização artificial, né? Mas é alta probabilidade. Isso pode ser uma questão de prova boa. Sinais específicos de ato libidinoso. Aí ele pode confundir também um pouco o candidato, né? Porque ele vai voltar a falar aqui, ó, sobre, por exemplo, esse 3, presença de esperma em áreas erógenas. É um sinal específico de ato. Diga. É muito curioso esse fato aí, né? Mas é por isso que eu... Como é que ele provaria aí? Não sei, tem várias questões. Assim, o que recomenda, assim, por exemplo, houve um crime sexual, assim, com um menor, pedofilia, tal. Isso é muito importante, ó, gente. Houve um crime e tal, a gente toma conhecimento desse crime. A primeira coisa que a vítima quer fazer, o que é, gente? A vítima quer fazer o quê? Antes disso, tomar um banho, né? Não é? Mas não deve tomar banho. Porque se ela tomar o banho, ela vai lavar a prova. Vai eliminar o vestígio, está entendendo? É justamente aí que é importante a gente interceder. Olha, não tome banho, vestígio. Porque é a realidade, né? É a realidade. É o vestígio que o médico vai poder utilizar. Porque ali eu pego o DNA do safado. Entendeu? Ali eu pego o DNA do safado. Não só faço a constatação de que foi um líquido prostático, tal, teve esperma e tudo mais. Vamos pegar o DNA safado. Entendeu? E aí eu tenho uma chance de prender esse safado aí. Entendeu? Para não dizer um nome pior. Mas aqui foi repetido alguns exames, aqui ó, sinais específicos de ato libidinoso, só para lembrar que o parto, né, a condição carnal, também é um ato libidinoso. Só para lembrar isso. Roturas no ímen e tal. Só para lembrar isso. Tem uma pegadinha aqui, se cair isso, rapaz, eu falei, pô, maldade. Imenologia. Estudo do ímen. Agora bote um E aqui, ó. Bote um E. Bote um E aqui, ó. Bote um E aqui, ó. Himeneologia. Não tem mais nada a ver com ímen. Tem mais nada a ver. São estudos de questões médicos legais relacionadas ao casamento. O cara pensou que casou com uma mulher linda, maravilhosa. Não, a religião não permite contato sexual antes do casamento. Quando casou, abriu aquele travesti, né?
Lindo. Então, como é que resolve isso? Himeneologia, o estudo médico legal dos assuntos relacionados ao casamento. Claro que eu dei esse exemplo bem assim, tragicômico, mas na verdade coisas mais comuns ocorrem. Por exemplo, a mulher infértil. O cara achou que a mulher ia ter filhos e tudo mais, a mulher é infértil. Ou o homem é estéril também. A mulher também pode, poxa, eu não quero ter meus filhos e tudo mais com um companheiro. Então essas questões médicos legais relacionadas à sexualidade são relacionadas à himenologia. Não tem nada a ver com ímen, gente. Isso pode ser uma pegadinha. Pode, não pode? Se vier é boa, né? Mas se vier aqui todo mundo acerta. Ah, aí você vai. E você vai. Ó, gente, fechando esse assunto de conjunção carnal e praticamente aqui o nosso curso. Eu só vou mostrar a questão aqui do estudo do ímã. Fiz uma coisinha bem simples para poder você lembrar disso, né? A imunologia. Que caíram duas questões, né? Em 2012 sobre ímã complacente, né? Então, ímã complacente, aqui você tem o tipos de ímã, né? O complacente e o não complacente. Acho difícil ele usar esses termos aqui. Ósteo. Ósteo é o tamanho desse orifício aqui, ó. Então, o ímã que é complacente tem um ósteo amplo, um diâmetro grande. O ímã que não é complacente tem um ósteo pequeno. Então, o ósteo é o tamanho desse orifício aqui. Acho difícil eles falarem isso. Mas aí tem o ósteo e a orla, né? Não é a orla marítima, não. A orla é justamente a extensão, né, dessa membrana. Então, o complacente, o não complacente tem uma orla ampla e o complacente tem uma orla pequena. Sim, para vocês lembrarem disso e visualmente, aí vocês fixam essa ideia, né? E se vem na prova orla, ósteo, não, aí vocês não vão se atrapalhar, né? Tem uma noção do que se trata.